título de hoje é Há muitas moradas na casa do Pai, na casa de meu Pai. Jesus diz isso em João, capítulo 14, que é um capítulo absolutamente maravilhoso do Evangelho de João. E nesse capítulo Jesus está conversando com os discípulos na casa de uns parentes de Tiago, ali em Jerusalém, e dali ele vai, no dia seguinte, ele vai ser crucificado. Então, é uma quinta-feira, é a quinta-feira santa. Então, Jesus é a oração de despedida, que vai seguir a oração do sacerdócio. Jesus, são as últimas palavras dele e instruções dele para os discípulos. Então, vocês têm que chegar em casa hoje, vão fazer o quê? João, capítulo 14, 15, 16 e 17. Tudo bem? Esse bloco, né, de capítulos formam as últimas instruções do Senhor antes de partir fisicamente desse mundo. Tá? Então, ele deixa, imagina um professor terminando um curso. Não é nem uma aula, é o curso. É a última palestra que ele vai dar. Ele vai dar uma resumida em tudo que ele quer deixar para a humanidade, em termos de instrução. Depois do capítulo 17, são os acontecimentos, e as instruções dele são instruções, né, de experiência, da própria vida, onde ele mostra que aquilo não é possível para ele, é possível para todos nós. E que, e logo em seguida, né, ele volta, né, para mostrar para os homens que a morte está vencida. Bom, a ideia básica da coisa. Esse capítulo está logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui. Lá vou eu padecer. Desculpa. Isso é o meu estado mental. Você vê que ele é muito claro. Todo mundo entende a minha mente. Né? Agora imagina, se eu olho e não entendo, quem estava aqui? Né? Você sabe que o Owens, quando ele pegou uma foto dessa do negócio que eu escrevi e botou naquele CD, não é só para me zoar, né? Para mostrar como a minha mente é organizada. Verdade, eu vou pensando e vou escrevendo e vai amontoando. Isso é toque, né? Acumulador. Né? A gente estava falando ali em cima. Um tipo de toque. Bom. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. O objetivo dessas palestras nós temos aqui muitos espíritos, trabalhadores da casa, gente engajada, envolvida, temos simpatizantes, as pessoas curiosas, parentes que vêm visitar. Então, é um encontro aberto. Pena que vocês não possam conversar, né, trocar ideias, mas o objetivo é apresentar o Espiritismo a vocês, né, produzir reflexões e mostrar, né, que há a visão que o Espiritismo tem de mundo, que é uma visão cristã, né, é muito aberta, né, e acolhedora. É a visão que Jesus nos oferecia, né, há 2000 anos atrás, que ao longo dos séculos a coisa foi se fechando por determinadas interpretações teológicas, que se preservaram os ensinamentos do Senhor, por outro lado, foram interpretados de uma maneira, às vezes, muito fechada ou fantasiosa. Então, nós temos o quê? O título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse capítulo tem 19 itens. Você vai lá, O primeiro é uma passagem de João, tá? 14. Kardec vai selecionar os 3 primeiros versículos. Aí vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo Kardec falando. Aí no 8º, a instrução dos espíritos, mas
o espírito ali é Kardec, porque é ele que fala. Apesar de estar em instruções dos espíritos, ele tem um resumo da doutrina dos espíritos acerca da pluralidade dos mundos habitados. Então, ele vai definir algumas coisas. E, no item 13, o Santo Agostinho vai falar. Depois, eu não me lembro qual item, e no 18 ele fala e termina no 19. Mas as 3 instruções que existem nesse capítulo são de quem? De Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, né? Um dos grandes pais da Igreja. Então, quando você vai estudar o cristianismo, a história do cristianismo, os 4, 5 primeiros séculos em que o cristianismo vai se definindo enquanto uma doutrina, aí a gente pensa no Espiritismo. O Espiritismo tem quantos anos? 150 e pouquinhos. Né? Hoje, esse ano, nós estamos comemorando 150 anos da publicação de Céu e Inferno. Tá? Então, o Espiritismo é de 1857. Nós temos um século e meio de doutrina. Não sei. Melhor aqui, porque eu fico... Sei que está sumindo, né? Não, tá bom? Foi. Então, isso é muito importante. Né? Jesus está fazendo uma afirmação, é uma afirmação de despedida. Obviamente que ele está anunciando uma coisa boa, porque o que Jesus anuncia, o querigma, o anúncio, é de um evangelho, evangelion em grego. O evangelho, é boa nova. Por isso que o título do Humberto de Campos é Boa Nova, que é evangelho. E boa nova, é óbvio que tem que ser uma boa notícia. Você acha uma boa notícia eu dizer para você que você tem que cumprir a pena de não sei quantas existências futuras, né, para você prosperar, progredir, né, que você é um pecador reles, que daqui a 3 milhões de existências você vai poder tirar a poeira do dedo mindinho do pé esquerdo do Dr. Bezerra de Menezes? Não, pelo amor de Deus, né? Isso não é boa nova, né? Ou que você no passado você foi criminoso, por isso hoje você nasceu no Brasil. Bom, isso aí realmente deve ser verdade, né? Ainda mais com o governo que nós temos, né? Um governo vermelho, né? Aquela cor do capeta, aquela coisa assim, né? Que era assim que o pessoal falava dos comunistas no passado, né? Comedores de criancinhas e tal. Então, isso tem que ser karma ruim mesmo, mas, né, eles colocam, se você é espírita, já é mau karma, e se você é médium, você foi serial killer em 3 vidas até. É um absurdo, né? Porque a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é uma convocação dos cristãos verdadeiros. Né? Então, o objetivo da doutrina espírita é reunir aquelas almas que realmente são compromissadas com o sagrado e querem uma experiência do reino dos céus. Certo? Então, isso muda completamente a perspectiva. E Jesus vai dar boas notícias aqui. Né? Então, eu vou ler a passagem de João para vocês, que é curtinho. Kardec usa a tradução francesa do Saci. Cadê? Aqui. Que não se turbe, né? Tarasato, né? O seu coração, tá? Cardia. Pisteuetem, né? É traduzido como creia, né? Mas crer, o que é crer? Pisteuetem, é pistes, é você ser o quê? Sintonizado com Deus, tá certo? A palavra usada em grego é pistos, está aqui em grego, se quiser. Tá. Aqui está em português, né? Mas é pisteuetem, de pistes. Pistes é, sabe, quando você ajusta o rádio, né? Aí você tem um pouquinho ainda de ruído, mas aí você ajusta bem, né? Aí aquele som perfeito, Leila, assim, nítido, claro, né? Aqueles discos de bolacha, de vinil, com aquela agulha de diamante, aquilo é som, né, Leila? Então, aquela coisa, completamente bem sintonizado, sem nenhum ruído. Isso é o quê? Pistes. É um verbo, tá? Então, por isso que o latim traduz como credere, né? Pistes, pisteuetem, como
credere, como crer, porque não existe no latim, né, e, portanto, em português, o verbo, né, que os gregos entendem como pistes. Né? Não é e crer para a gente é acreditar vagamente, você ter confiança que aquilo é daquele jeito mesmo. Mas não é isso que pistes é. Pistes é sintonia, é integração. Tá? Então, Jesus está dizendo para as pessoas, né? Não se turbe o vosso coração. Como é que o coração de uma pessoa não se atormenta, não fica perturbado? Hã? Turbado. O que é turbar? Turvar é ficar o quê? Sujo. Uma água turva é uma água que você não vê através dela. Se você tem um coração turvo, turbado, a sua mente é o quê? Perturbada. Esse coração cardia sempre significa o quê? O espírito, não é o coração físico. Jesus está falando de coração físico, está falando da sua experiência enquanto ser. Que isso não esteja perturbado, que isso não seja turvo, que não seja obscuro para você, que você possa ver através desse coração limpo e puro. Então, como isso é atingido? Através de uma pisteuetem, de uma pistes, de uma sintonia com o meu Pai. Né? Não se turbe o vosso coração. Pistes, credes em Deus, crede também em mim. Porque todo o discurso dele, o 14 tem 31 versículos. O discurso dele é muito importante para o Espiritismo. Porque é nesse capítulo 14 que ele vai falar de quem? Adivinha? 10 bônus hora, 100, 1000, 1 milhão de bônus hora. Quem acertar. Ele vai falar do Paráclito, do Consolador. Então é um capítulo muito vigoroso, que dá um sentido para nós estarmos aqui. Porque o Espiritismo é interpretado como o Paráclito. Não simplesmente como uma doutrina formada por homens, mas como o próprio retorno, a própria parousia do Senhor. Em que sentido? De que ele possibilita para você, de novo, o quê? Essa experiência do sagrado. A experiência que Jesus tinha de si mesmo como puro e felicidade é uma experiência possível para vocês? É possível. Tá? Então, esse cristianismo que Jesus ensina, essas instruções que ele dá, o Espiritismo tenta resgatar. Ou seja, é possível para você viver a experiência crística de Jesus. Certo? Então, crede em mim, crede também em meu Pai. Há muitas moradas, é o título do capítulo, na casa de meu Pai. Tá? Moradas, na casa. Moradas é moné, que vai dar monastério na nossa língua. Tá? Morar é habitar alguma coisa. Tudo bem? Então existem muitas habitações, porque você pode ter uma casa e ali não ser o quê? Uma morada. Pode ter uma casa abandonada, uma casa vazia. Então há muitos oikos, que da ecologia é o estudo do quê? De oikos, da casa. O planeta é o quê? É a nossa casa, não é verdade? Então o planeta é a nossa casa, o nosso oikos. Então a ecologia é o estudo desse planeta, é o estudo do planeta como uma casa que nós devemos manter limpa, passeada, produtiva, arejada e tal, essa coisa toda. Mas, vejam só, há muitas moradas na casa. Quantas casas existem? Jesus fala de muitas. Muitas. Muitas moradas. Onde? Quantas casas? Só existe uma casa. Só existe um oikos. Mas existem muitos monês. Existem muitos monastérios. Existem muitas possibilidades de morada nesta casa. Tudo bem? Porque você mora na casa. Jesus está dando uma ideia, de que na casa do Pai existem muitas formas de você morar. Tá certo? Bom, há muitas moradas na casa de meu Pai. Tá? Patros. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que o que ele disse
está dito. O que ele não disse, não é. O que ele disse é, o que ele não disse, não é. O capítulo 14 todo, Jesus fala de ir e vir. Vocês sabem como Buda é conhecido na Índia? Um dos nomes dele? Não, errou. Perdeu 10 bônus horas. É vascaíno, né? Está até escolhendo. Tathagata. Tathagata, em sânscrito, né? Que Pali, que era do norte, o sânscrito do norte da Índia, que era o dialeto que ele falava, significa aquele que vai e volta. Interessante, né? A ideia de ir e voltar. O tempo todo no capítulo 14, Jesus fala de ir e voltar. É daí que a cristandade toda tem a ideia da parousia, né? Do retorno do Senhor. Se alguém aqui já, né, é católico ou frequenta a igreja, você vai ouvir falar do retorno de Jesus. Os protestantes falam muito disso. E a crença deles é que Jesus vai voltar como? Fisicamente. Ele vai aparecer no céu e tal, os mortos vão levantar, parará, todo mundo está dormindo. É uma crença. Uma crença é meio subjetiva, mas é uma crença. O fato é que a ideia que eles têm é de um retorno para esse mundo. O que é parousia em grego, em verdade, como a gente encontra nos evangelhos? É presença. É uma presença nessa morada. Tudo bem? Nesta casa. Nós moramos na casa do Senhor. Eu preciso desta presença. Jesus disse que vai sair, é como se ele saísse de um cômodo e voltasse para o cômodo sem sair de onde? Da casa. Porque ele vai abandonar o corpo no dia seguinte. E ele sabe que isso vai acontecer. Se assim não fosse, eu já teria dito. Entendam isso. Se não fosse, ele teria dito que não é. Então as pessoas dizem que Jesus não disse tudo. Nesse capítulo 14, Jesus fala do Paráclito. Ele fala que nem todas as coisas, né, foram ditas porque as pessoas não podem compreender. Não é uma questão racional. O mundo não pode, o cosmos não pode entender. O entendimento racional não pode compreender, né, expressões do mundo transcendental que vão para além da mente, metanoia. Vocês entendem isso? Então, veja só, Jesus ensinou tudo o que ele tinha que ensinar e o suficiente para todos nós compreendermos, né, que nós somos habitantes desta casa, né, somos moradores lá e ele mora conosco. Porque é o coração que não deve estar perturbado. Um coração não perturbado, que tem pistes, compreende isto. Vamos lá. Pois eu vou preparar o topos, o lugar. Um lugar. Você mora onde? Num lugar. Isso aí dá uma ideia de topos, né? Topografia, né? Quando você grafa, você estuda um lugarzinho qualquer ali. Topos, então, é uma dimensão existencial onde você percebe o quê? A presença do Senhor. Quando você chega no final do capítulo, que eu não vou poder fazer a exegese disso com vocês vão ver que, né, as perguntas que vão surgir de Felipe, de Tomé, né, significam que a morada dele, de Deus, é aonde? É no próprio homem. Ele faz habitação, e ele vai usar a mesma palavra, morada, moné. Né? Ele vai morar na pessoa. Então a presença dele se manifesta como uma permanência, porque morar dá a ideia a você de quê? De que você não é visitante, você é o quê? Um morador. Você habita naquele lugar. Então, no final do capítulo 14 de João, Jesus declara enfaticamente que ele e Deus fazem o que no indivíduo? Moné. Fazem habitação no indivíduo. No indivíduo que sabe que ele é quem? O caminho, olha só, é nesse capítulo também, olha, é um capítulo muito importante. Ego eimi, o quê? Eu sou Rodós, Re Rodós, Kai Re Aletheia, e que Kai Re Zoe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e após ter ido,
Tatá, o quê? Gatá. Né? E após ter ido, vos preparado o topos, o lugar, eu volto. Que em grego está no presente, eu volto. Volto e vos tomarei para mim. Interessante? Ele toma a gente para ele. Ou seja, nós somos o quê? Aí que vem elampsonte, você é arrebatado, a ideia do arrebatamento é essa tomada dele. Jesus nos rouba do mundo, nos rouba da ilusão, nos rouba da ignorância, a fim de que lá onde eu sou, quando você lê no grego, tá? Ego eimi, lá, onde? Nesse lugar, onde eu habito, onde eu sou, vós também são. Olha que interessante. Onde eu sou, você também é. É isso que está escrito em grego. Não é onde eu estou, você estará. Aí todo mundo pensa que vai para o reino dos céus, num mundo externo. Aí a gente agora pode interpretar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque esse lugar não é geográfico. Você pode interpretar dessa maneira. Mas ele é essencialmente o quê? O ensinamento do Senhor. Ele é um lugar onde? Um topos é o seu próprio cardia, seu próprio coração. Onde o Senhor faz morada. E o Senhor faz morada sem anular você. Porque o cristianismo é uma expressão do entendimento, né, da alteridade de você em relação com o outro. Não é uma busca exclusivista pelo sagrado, onde a sua salvação é pessoal. A salvação é para quem? Para todos, catarrolós, né, católico, para todos. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Como isso vai ser interpretado pelo Espiritismo? O Espiritismo é muito de vanguarda. Nós estamos, né, esse livro é de 1860 aí. Tá? Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Ele foi publicado 7 anos depois do Livro dos Espíritos. Tá? Nós utilizamos a terceira edição, que não é essa edição de 64. Entenda, em 1864, o que os homens sabiam do cosmos? Nada, muito pouco. A gente conhecia o sistema solar. A gente nem sabia, quando eles colocavam os telescópios e a gente via Andrômeda, você via uma outra galáxia ou via uma nuvem, uma mancha? Eles achavam que era uma nebulosa, exatamente isso. Uma nebulosa de Andrômeda. Eles nem tinham ideia de que existiam estrelas. Né? E só no início do século XX é que vão descobrir as galáxias. O Hubble, né, vai ver essas coisas. Então, daí o nome do telescópio em homenagem a ele. Então, o Espiritismo ele está alinhado com uma ideia de um sujeito chamado Giordano Bruno. Já ouviram falar dele? Bom camarada, cadê meus amigos? Giordano Bruno, muita gente boa. Tá? Ele foi incinerado pela igreja porque ele defendia o quê? A pluralidade dos mundos habitados. Então não é uma ideia inaugural no Espiritismo. Em verdade, isso é uma ideia já da Idade Média, né, antiga. Os gregos pensavam isso, os hindus pensam isso. Se vocês pegarem um texto da Índia antiga, um texto de praticamente 5.000 anos, né, você vai observar, né, o Srimad Bhagavatam, que ele vai falar de muitos mundos. E a gente vai entender como o Espiritismo, né, ele está falando algo que a humanidade sempre, de alguma maneira, soube. Né, ele está confirmando algumas teses. Hoje, atualmente, existem cerca de 2.000 planetas já identificados. Isso é uma questão de menos de 10 anos. Até 10 anos atrás, ninguém acreditava, apesar de sabermos de tantas galáxias, que existissem o quê? Planetas. A ciência é assim, né? Se você não encontra, você diz que não existe. Quando encontraram, agora é possível. Então, cada dia, com a tecnologia nova, descobrimos novos planetas. Isso está de acordo com o que é dito nesse capítulo, que há muitos mundos. Inicialmente, o Kardec ele diz que essas moradas são tanto os estados mentais do indivíduo, quanto também o quê? Mundos físicos que existem. Então, o que existe?
existem planetas, mundos habitados. Ele vai classificar esses mundos. Vocês sabem qual é a classificação? Mundos primitivos. Mundos, o quê? Provas e expiações. Mundos de regeneração. Mundos felizes. E mundos... Muito bem, garota. Celestes ou celestiais. Ou, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não, divinos. Vocês já estão entendendo por que vai ficando ruim o quadro, né? Confuso. Tá? Divinos. Então, como esses mundos são classificados assim? Eles não são classificados assim por causa do estado físico deles. Eles são classificados assim por causa da humanidade que os habita. Tá bom? Aqui deve ser uma mulher, porque para um mundo divino, né? Tem que ser. Porque o homem com testosterona só vai fazer essa porcaria. Se bem que mulheres também fazem porcaria, olha no Brasil. Entendeu? Olha, vocês estão mal na foto. Né? Petrobras, presidência, não estão fazendo papel bonito. Podia estar fazendo, né, meninas? Mas não estão fazendo papel bonito. Você vê que isso não é um problema de gênero. É um problema de coração perturbado, né? Turvado. Né? Corações que não têm pistes com Deus ou com o Cristo. Não é verdade? Com certeza. Cardia. Exato. Então, os mundos são classificados não pelo estado físico, mas pela sua condição moral. Mas Gaia não tem condição moral. O que tem condição moral? Um agente que pode escolher racionalmente, portanto, livremente, uma ação. Isso é que estabelece a possibilidade de ethos e de moralidade. Eu sou racional, escolho X, não escolho Y. X é vantajoso e imediato para mim, né? Mas significa sofrimento e dor para as pessoas. Eu abro mão de X, faço Y, mesmo contra meus interesses, mas, né, eu prefiro isso do que... Porque eu sou um agente moral. Mesmo que eu escolha X, eu estou fazendo uma escolha livre, não estou fazendo? E todas as pessoas que são livres e que fazem escolhas livres, elas são responsáveis pelos seus atos. Portanto, o seu cachorro não é um agente moral, porque ele não é livre para escolher, a não ser que ele leve você para passear, e normalmente é isto que acontece. Ele pede comida, você dá, ele pede para passear, você passeia. Logo, é o cachorro que controla você. Você deve pensar em que tipo de mundo você está. Tá? Ele diz... é um fato. Nos mundos primitivos, a inteligência é muito pouco desenvolvida. Em que sentido a inteligência é pouco desenvolvida? O sujeito não tem uma clareza, ele não tem um ethos claro. Tá? A nossa espécie está no nosso mundo há quanto tempo? 200 mil anos. O ser humano mudou em 200 mil anos, em termos anatômicos ou fisiológicos, cerebrais? Não mudou. O equipamento que nós temos é o mesmo de 200 mil anos atrás. Se você pegar um caçador-coletor, tá? Não o arcaico, vamos aproximar a 70 mil anos, tá bom? Perto da revolução cognitiva, que nesses 200 mil anos, 130 mil anos, eu vou dar uma chance para vocês, houve o Homo sapiens, ele era um indivíduo que se assemelhava um pouco mais ao Neandertal do que ao homem atual. Mas anatomicamente ele já era muito parecido conosco, muito idêntico. Se você colocar o cara no metrô, de terno e gravata, você nunca vai dizer que ele não é um caçador-coletor. Aliás, um homem de Neandertal barbeado, se você espetar com gel o cabelo dele, aquele homem deste tamanho, com aqueles braços, você vai se apaixonar por ele, provavelmente. As mulheres gostam dos neandertais. Um sapiens como esse, ninguém quer. Uma lástima. Então, há 70 mil anos atrás, houve uma revolução cognitiva no planeta. Aconteceu alguma coisa. Tá bom? Se tiver um tempinho, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas essa revolução cognitiva permitiu que os sapiens
se redistribuíssem no planeta. A nossa espécie tentou chegar à Europa antes, e os neandertais passaram o cerol na gente. Mas como o Sapiens é vingativo, ele voltou lá, depois da Revolução Cognitiva, e extinguiu os neandertais. Aliás, nós extinguimos quase tudo que nós tocamos. Se você pegar a megafauna da Austrália, das Américas, quando nós chegamos, acabamos com ela. O ser humano é como o Mr. Smith em Matrix diz, parece mais um vírus, onde ele vai, ele destrói tudo. Né? Por isso que nós, cristãos, devemos pensar diferente a vida. Né? Então, nesses mundos primitivos, o interessante é que nos mundos que não têm humanidade, esses mundos ou eles são estéreis, ou a vida ainda não atingiu a vida inteligente, consciente, autoconsciente. Porque não basta ser inteligente. A ameba é inteligente. O meu professor de inglês me chamava de QI. QI de ameba burra. Tal era a minha ineficiência para aprender o idioma. Quer dizer, as amebas devem ter QI, e algumas são burras. Eu estava classificado entre as QI, né, como ele me chamava. Então, seres têm inteligência, existem vários tipos de inteligência. Mas os sapiens, neste mundo onde Marte hoje é estéril, praticamente, até onde a gente saiba, ou em mundos em que há vida, mas ainda não há vida autoconsciente, porque para existir uma humanidade não basta existir inteligência ou consciência. Seu cachorro é consciente. Ele também é inteligente. Mas ele não é o quê? Autoconsciente. Tudo bem? O seu cachorro não sabe que ele é ele mesmo. Lamento informar isso a vocês. É triste você ser confrontado com a verdade. Mas quando ele não sabe, eu sou o Lulu e você é a Maria. Né? Ele não tem noção de quê? De eu. De ego. Ego e mi. Ele não produz isso. Já viu o cachorro dizer assim, eu sou o Lulu? Eu sou o Lulu que é a luz do mundo, entendeu? Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, eu, o Lulu, não, você não vai encontrar ele. Então, o seu cachorro não se iluminará nesta vida, mas nas futuras, né, ele poderá em existências humanas. Porque quando surge o sentimento de eu, existe uma autorreferência, uma oposição entre eu, consciente, entre eu e o mundo. Então, começa-se uma humanidade primitiva. Os espíritos dizem que esse tipo de planeta, né, são planetas de repouso, onde espíritos, né, frequentam ali, não têm vida física, mas eles habitam esses planetas. Ou seja, existe vida espiritual em planetas estéreis ou planetas que não são habitados por espécies autoconscientes. Tudo bem? A doutrina espírita afirma esse tipo de relação. E afirma também os 5 tipos de mundo. Mundos primitivos, pouca inteligência, 0 de moralidade. É um ensaio para a vida ética de um ser humano. Nesses mundos de prova e expiação, já existe o quê? Inteligência clara. Você não vê todo mundo inteligente? Para você pegar milhões, bilhões de reais, né, de uma empresa, você precisa ser burro ou inteligente? Você precisa ser bastante inteligente. Né? Até para devolver o dinheiro e ainda ficar com muito e você curtir 2 anos com a gente pagando a cana. Não tem nenhum problema. O cara é o quê? É inteligente? É inteligente. Mas, né, rota direto para o inferno. Tudo bem? Por quê? Porque a conduta ética do indivíduo, né, o beneficia ou algumas pessoas, mas gera sofrimento e dor para muitas outras pessoas. Como somos agentes livres, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Aí você vai para os mundos, né? Então, os espíritos afirmam que os planetas eles têm um tempo. A Terra existe há quanto tempo? Há 4 bilhões, acredito que são 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões é a metade da vida do nosso planeta e do nosso sistema solar, praticamente. Então, daqui a 5 bilhões, a Terra será engolida pelo Sol. O Sol vai expandir
E se você não tivesse iluminado até lá, você vai assar. No inferno não, mas no sol. Então é melhor você ir apressando o seu processo evolutivo, certo? Tá? Então, 4 bilhões e meio de anos, a Terra está na idade, né, entrou na adolescência. Está na hora de você, já passou da adolescência, foi infância, agora é adolescente, está saindo da adolescência, entrando na vida adulta, jovem. Então, nós somos, porque o planeta tem um tempo. E, sinceramente, Gaia, nosso maravilhoso, merece uma cidade melhor, não merece? Tá? Então, façam um trabalhozinho para ficarem por aqui, para vocês não migrarem, porque os espíritos ensinam que existem o quê? Migrações interplanetárias. Não é legal isso? Tudo bem? Tem uns ETs por aqui, com certeza. Não tenho dúvida. Porque ele vai falar de regeneração. Nosso planeta passará por uma condição de regeneração. Aqui, onde há muita inteligência, mas há um predomínio do mal sobre o bem. Dos interesses materiais sobre os interesses espirituais. Por isso que essa porcaria que está aí. E agora, que o pessoal está acelerando o processo, para ver se quem fica, quem vai, como é que fica, está uma bagunça o aeroporto. Tá? Eles abriram os porões. Veja só, quem já está, né, lá em cima, tem seu jatinho particular, precisa do aeroporto, né, precisa ficar na fila. Tem um passaporte internacional, europeu, carteirinha vermelha, vai para onde quiser. Então, quem é que precisa do aeroporto? Né? O pobre que está fazendo a primeira viagem de avião. Então, está aquela fila, o pessoal transformou o aeroporto em rodoviária. Então, é aquela coisa horrorosa. Este é o nosso problema. Para cada 10 pessoas reencarnadas, 9 vêm das regiões das sombras, com exceção daqueles que frequentam o Seja. São todos da turma dos 10%, obviamente. Porque senão vocês não estariam aqui. Nesse sábado de outono, vocês estariam tomando chopinho, comendo churrasquinho de gato, entendeu? Lá na praia, vocês não estariam aqui. Né? Então, eu sei que vocês fazem parte dos 10% da família do Senhor. Né? Então, neste mundo predomina o quê? O bem sobre o mal, mas existe o mal. Cuidado, alguém pode querer, né, fazer o PT ou o PSDB, né, no seu país. Então, o mal pode pegar você. Tá? Tanto é que ele diz que o espírito pode cair. Olha que interessante. E pode voltar. Né? Já que o planeta foi... virou, né, saiu não é mais ensino médio, virou faculdade, agora você pode voltar para o ensino médio. Horrível, né? Mas acontece. Predomínio do espírito, dos valores do espírito sobre a matéria, predomínio do bem sobre o mal. Tá? Nos mundos felizes, existe inteligência e praticamente nenhuma possibilidade do mal. E nos mundos celestes e divinos? Maravilha. Poxa. Imagina, para onde você vai é o Havaí, com alguém lá dançando, ula-ula, né? E você tomando, né, um suco de laranja sem vodka, porque não tem álcool nos mundos celestiais. Aí você vai ter que escolher se você fica num mundo de provas e expiações, onde tem uísque e vodka, ou você vai para os mundos celestes, onde você é bêbado de Deus. Porque todo mundo que vive nos mundos celestes é embriagado. Se você for conhecer um deles, o cara é completamente assim. Cara, parece um alienado, um Dunga, né, dos 7 anões. Os 7 anões, eles representam esses loucas, esses mundos, esses estados mentais. Certo? Você tem o centro básico no períneo, você tem o centro genésico, né? O Swadhisthana Chakra, você tem o Manipura, o umbilical, você tem o Anahata, do coração, você tem o Vishuddha, do pescoço, e você tem esse entre os olhos, que é o Ajna, que é o frontal, que a literatura espírita chama, e aqui o coronário, que é o Sahasrara. Tá? Os 7 anões são os 7 chakras. Tudo bem? A Branca de Neve é a energia que ativa esses centros. Né? E o príncipe é o Senhor Jesus.
né? É a consciência crística que você atinge. São mundos que nós vivemos. Nós transmigramos de um mundo para outro mundo. Quem é esse daqui? É o Seneca. Não, esse aqui é o Soneca. Quem é esse daqui? Esse é o Atim, que o elemento é água. Tá? Esse aqui é terra. As pessoas dormem muito aqui. Se você dorme muito, você tem hipersonia, você tem um problema em que chakra? Não, para de falar vascaíno, só eu que falo aqui. Né? Pô, você tem um problema aqui. Tá? Esse aqui é fogo. Quem é? O zangado. Quem é esse daqui? Do coração. Todo amoroso, dengoso. Quem é esse aqui? Feliz. Né? É o anãozinho feliz. Quem é esse daqui? Que manda em todo mundo? O mestre. E quem é esse daqui? O Dunga. Se não vos assemelhardes a um desses pequeninos, né, não entrareis no reino dos céus. Os homens transcendentais, eles são desligados dos valores comuns que os homens desses outros níveis de consciência, desses mundos conscienciais, entendem. Então, o que eu quero deixar? Eu tenho mais quanto tempo? Acabou. Os mundos, eles são mundos físicos? São. Eles são mundos sutis? São. Existem mundos espirituais? Tá? Em cada mundo, só me dá um tempinho, só para eu concluir. Em cada mundo como o nosso, que é classificado como um mundo de provas e expiações, existe o quê? Um mundo sutil, de matéria sutil. Existem espíritos vivendo aqui? Existem. Existem, além do nosso mundo físico. Existem espíritos de outras ordens vivendo aqui? Existem. Existem espíritos puros ligados ao nosso mundo físico? Temos. Buda, Jesus, são todos espíritos puros. Existem, isso aqui é a segunda ordem, espíritos benevolentes, inteligentes, sábios, espíritos superiores. Vimos que o Félix é um espírito superior. Então, veja só, num mesmo mundo existem vários tipos de mundos. Porque dependendo de onde você esteja, do seu nível de consciência, mesmo que você esteja no mundo físico, o mundo físico sutil, se aqui é um mundo de provas e expiações, o mundo onde o André Luiz vive é um mundo de provas e expiações ou é um mundo de regeneração? O que predomina em nosso lar, o bem ou o mal? Os valores do espírito ou da matéria? Então, aquele mundo em que André Luiz vive é um mundo de regeneração ou um mundo de provas e expiações? Ali já é um mundo. Gente. Se você for a Montreal, lá, aquela cidade é uma cidade de provas e expiações, como o Rio de Janeiro, ou Brasília, Não, Brasília é um mundo primitivo. Né? Ou você está num mundo de regeneração. Né? Então, você tem vários tipos de mundos num mesmo mundo. Assim como você... Porque esses mundos, eles são classificados de acordo com o nível de consciência dos seus habitantes. Você é um mundo. Você é um cosmos. Você é um cosmos. Você é um cosmos onde o Senhor faz habitação. E eu tenho certeza de algo. Se você tem essa abertura, e o Senhor veio morar em você, você vive em que mundo? No mundo divino, no mundo celeste. Não importa em que mundo físico, denso ou sutil você esteja, você vive no mundo divino, no mundo celeste, ou no mundo feliz. Isso depende do quê? De como você procura. Porque esses mundos se intercomunicam. Quanto mais aberta é a sua consciência, mais intimidade você tem com a totalidade. Esses mundos, eles se comunicam no mundo sutil. Então, nosso planeta é muito maior do que nós vemos fisicamente. Então, qual é a mensagem de hoje? O mundo é físico? O seu corpo é um mundo. Seus corpos sutis são mundos. A sua mente é um mundo. Onde você mora é um mundo. O universo é um mundo. Mas todos nós vivemos em quem? Em Deus. E quem é a porta para esta morada
de felicidade? O próprio Senhor, quando ele diz em João que eu sou a porta, capítulo 10 de João. Eu sou a porta das ovelhas, porque eu tiro as ovelhas do redil e levo para a liberdade das pastagens. O Senhor não é uma porta que aprisiona, o Senhor é uma porta que liberta. Não é? Então vivemos em muitos mundos. Existe uma realidade no mundo espiritual. Nós vivemos, e daí temos que definir uma coisa que é importante, senão você vai achar que não existe, né, mundo espiritual. Né? Você duvida da existência desse mundo? Esse mundo existe. Não existe? Aqui. Existe esse mundo. Eu estou experimentando meu corpo, experimentando vocês. A questão é que as pessoas confundem existência com realidade. Esse mundo existe, mas ele é real ou irreal? Ele é irreal, porque ele é transitório. O mundo sutil, ele existe? Existem cidades lá? Existem moradas lá? Casas, colônias, tudo mais? Existe. Mas são reais? Não, porque elas também são transitórias. Qual é a única realidade absoluta que existe? A divina, que não muda. E você pode se experimentar como um ser infinito, porque você é partícipe como princípio inteligente e espírito eterno. Né? Como, se você é eterno, é porque você nunca morre. Se você não morre, é porque você não tem limite. Se você não tem limite, é porque você é infinito. Você não está sujeito ao tempo, nem ao espaço. Aí você entende que o topos, o lugar do Senhor, é o seu cardia. Num cardia sem perturbação. E para você não estar perturbado, você deve ter o quê? Viver em quê? Em pistes com o Senhor. E você será um habitante dos mundos celestiais, ainda que você more num planeta de provas e expiações, né, num país governado dessa maneira como ele é. Tá bom? Muita paz para vocês.